Vamos lá? Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Nós vamos dar início aos trabalhos desta tarde, iniciando agora com a palestra técnica comercial. Eu convido a tela como moderador desta palestra técnica o professor Celso Scaranello, presidente executivo da Remesp. Bem-vindo, Celso, novamente. Dispensa apresentações. E já passo para você fazer as suas considerações iniciais e depois eu apresento o palestrante. Vamos lá. Mas vamos convidar o Otávio para Ah, participar então, dela, então vamos lá. senão eu vou Otávio. muito sozinho aqui. Eu, eu queria dar as boas-vindas ao Otávio. Otávio já é um velho conhecido nosso aqui, do Metro Águas, do Metro Saúde. A LRM é uma grande parceira. Então, eu queria aproveitar, inclusive, eu vi que o Maurício está nos assistindo, né, Otávio? Parece que ele está Sim, fazendo. Maurício está. Eu queria saudar o nosso colega Maurício, que é o CEO da LRM, gentilmente participa dessa apresentação. Ele é uma pessoa extremamente ocupada, viaja esse Brasil inteiro. A LRM está em vários estados e, mais uma vez, ela está nos apoiando, nos patrocinando, e eu quero agradecer isso de público, viu, Maurício e Otávio? Todo o apoio que você tem dado para a Remesp. Maurício uma pessoa que nos ajuda demais. Então, isso precisa ficar registrado, porque é justamente por meio dessas pessoas é que a gente consegue fazer eventos como esse do Metro Águas. Agora, falar sobre calibração de equipamentos que atuam, isso eu vou deixar para o Otávio, né? O Otávio é uma pessoa muito querida nossa também e que gentilmente estará aqui com a gente por 30 minutos, né? Se passar um pouquinho, não tem problema, viu, Otávio? Ok. Mas não pode ser mais do que 31, porque senão aí a Patrícia entra e bloqueia todos os nossos links. Mas, Patrícia, por favor, Vamos introduz lá. o nosso querido Maurício, o nosso querido Otávio, que vai nos brindar com uma palestra interessante sobre calibração de equipamentos para a utilização em análises em águas. Essa é a proposta. Patrícia. Então, vamos lá. Bom, o tema é esse, calibração de equipamentos de análise de água. E apresentando o Otávio, ele é formado em administração, pós-graduação em gestão, qualidade e produtividade. Tem 30 anos de experiência na área de metrologia. Atuou como gerente técnico e da qualidade em laboratório acreditado pela SEGECRE. Desde 2014, atua como avaliador técnico da SEGECRE e da Remesp. É consultor em sistemas de gestão da qualidade nas normas ABNT, NBR, ISO 17025 e também da ABNT, NBR, ISO 9001. Bem-vindo, Otávio, boa apresentação para você. Pode colocar em tela. Obrigado. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Celso, à Remesp pelo convite, pela oportunidade, né? Parabenizar pela grandiosidade do evento aí e espero que a gente possa contribuir aí com o pessoal nesses 30 minutos aqui, que a gente vai fazer um pequeno bate-papo. Não seria nem de uma palestra, né? Mas seria um pequeno bate-papo referente ao processo de calibração de equipamentos na área de eletromédicos. Eu vou fazer o compartilhamento da minha tela aqui, para a gente iniciar. Deixa eu ver. Está aparecendo para vocês na tela? Tá sim. Pode só Coloca no modo. modo apresentação. Peraí, deixa eu. Não está no modo apresentação, Aqui deixa eu dar pra... Oi, aqui a imagem embaixo. aonde que. Ah, E tá. pertinho dessa barra que desliza aí tem um. É só clicar ali em cima.
onde está compartilhado em cima. Não, você precisa agora compartilhar de novo. Você desligou o compartilhamento. Eu desliguei, compartilhar. Põe lá no botão verdinho. Agora, aí onde você estava com o mouse. Aqui embaixo, ó. Bem embaixo do Remesp ali tem um quadradinho, clica nele. Espera aí, é que ele está com uma tela na frente para mim aqui, que não deixa eu... Aqui. Embaixo do Remesp. Tem o Remesp, tem uma barra deslizante, a sua aqui, não, aqui embaixo, lá embaixo da tela. Aí, isso. Clica ali onde você clicou agora e deixa abrir a tela. Foi? Não foi. Clica de novo lá, no mesmo lugar. Eu cliquei lá, ele está... Mas ele não está abrindo a tela toda. É. Ou então, antes de descompartilhe a tela. Deixa eu descompartilhar a tela aqui. Isso, descompartilhe a tela. Abre a aplicação na sua tela. Depois você vai fazer o compartilhamento. Abre em tela cheia. Aí depois vai lá no Share, e aí você vai enxergar ele em tela cheia e você compartilha. Aí, muito bem. Ah, foi, né? Eu sabia que Está você ia... aprendendo. Está aprendendo. Então, mais uma vez, boa tarde a todos, né, que estão presentes na sala. O objetivo desse bate-papo aqui é mais para esclarecer algumas dúvidas que a gente vem presenciando aqui no nosso laboratório, no dia a dia de algumas empresas que enviam equipamentos para calibração. Somente os equipamentos da parte de análise de água, e aí sempre se geram umas dúvidas quando vai solicitar o serviço, quando vai enviar o equipamento para calibração. Então, o principal objetivo aqui é a gente tentar sanar algumas dúvidas que são geradas durante esse processo de solicitação de calibração. Então, vamos lá. O que é a calibração? Então, aqui, na verdade, eu fiz uma tradução do texto que está no VIN, tá? Porque o texto do VIN é um texto muito técnico e algumas pessoas têm dificuldade de entender o que está descrito lá no VIN. Para quem não conhece o VIN é um vocabulário internacional de metrologia, é um documento disponibilizado no site do Inmetro, né? E qualquer um pode baixar lá gratuitamente, onde estão todos os termos utilizados na área de metrologia. Então, lá tem uma definição para o que é a calibração. Então, calibração é um conjunto de operações que estabelecem, sob condições especificadas, a relação entre os valores indicados por um instrumento, calibrador, ou um sistema de medição e os valores apresentados por uma medida materializada ou material de referência. No caso de equipamentos na análise de água, a gente trabalha com materiais de referência. Então, eu tenho lá soluções com valores específicos e eu comparo o equipamento com aqueles valores de referência daquelas soluções, né? Ou correspondente à grandeza estabelecida por padrões. Em termos práticos, a calibração é uma ferramenta básica que visa assegurar a confiabilidade do instrumento de medição, por meio da comparação do valor medido com um padrão rastreado ao sistema internacional. Então, para que eu possa fazer uma conferência, uma calibração, ter um resultado confiável, eu preciso ter rastreabilidade do padrão ao qual eu estou utilizando para gerar aquela referência. Calibrar significa determinar os desvios de medição apresentados por um determinado instrumento. Numa calibração, não há uma intervenção técnica do instrumento de medição, como, por exemplo, ajuste do zero, ajuste de span, configuração de linearidade. Então, existe uma confusão muito grande de algumas empresas, algumas pessoas, que quando envia o equipamento para calibração, eles acham que o laboratório vai efetuar algum ajuste. Então, ele, às vezes, já conhece o desvio do equipamento dele e ele acha que no ato da calibração, o técnico vai fazer algum ajuste. A calibração, ela não ajusta o equipamento. Na verdade, a calibração é um retrato de como o equipamento está se apresentando naquele momento em que eu estou coletando os resultados. Então, se eu tiver que fazer uma intervenção técnica para fazer substituição, manutenção ou algum tipo de ajuste, é um processo à parte, fora da calibração. Tá? Então, a calibração, para ficar claro para todo mundo,
ela não ajusta, ela não corrige os desvios do equipamento. Normalmente, a gente só apresenta os resultados que o equipamento está apresentando perante aos padrões de referência naquele momento que eu estou coletando os dados. Então, está lá no requisito 646 da 17025, 2017, ela define lá que os equipamentos de medições devem ser calibrados quando? Então, quando eu devo calibrar meu equipamento? Quando a exatidão da medição ou a incerteza de medição afetar a validade dos resultados ou a calibração do equipamento for requerida para estabelecer rastreabilidade metrológica. Então, se dentro do meu processo eu estou usando um equipamento ao qual eu preciso gerar as informações para gerar rastreabilidade, aqueles dados que eu estou coletando, eu preciso ter meu equipamento calibrado, porque eu preciso primeiro confiar nos resultados que eles estão emitindo para que eu possa ter confiança naqueles relatórios que eu vou fornecer ao meu solicitante, ao meu cliente, ou ao mesmo ao próximo departamento interno aqui. Então, sempre que for necessário gerar rastreabilidade, ou eu precisar de uma informação das incertezas de medições para fazer algum cálculo, alguma correção das medidas que eu estou fazendo, eu preciso mandar calibrar o meu equipamento para que eu possa ter essas informações. Então, como o nosso tempo é muito curto, eu não vou falar de todos os equipamentos utilizados no processo de análise de água. Eu trouxe aqui alguns equipamentos que são os mais usuais, que o pessoal normalmente manda para calibração, e que normalmente o pessoal tem muita dúvida do que se deve calibrar no equipamento. Tá? Então, a gente vai trazer algumas informações aqui. Então, alguns de vocês devem utilizar e devem conhecer o medidor multiparâmetro, né? Que é esse equipamento aqui, que existem várias marcas e modelos, que é específico para medição de alguns parâmetros, por exemplo, pH, condutividade, oxigênio dissolvido, ORP, em campo. Então, o técnico, enquanto ele está fazendo a amostragem da água lá em campo, ele precisa medir alguns parâmetros, porque se fosse levar para o laboratório, talvez o tempo de deslocamento entre o local da coleta e o local do ensaio possa afetar os resultados. Então, existem alguns equipamentos específicos que eles são portáteis e são utilizados em campos para medir os parâmetros, as condições daquela amostra durante a coleta ali. Tá? Então, o medidor multiparâmetro é um desses equipamentos. Então, vamos lá. Calibração do multiparâmetro. O que eu calibro no multiparâmetro? Primeiro parâmetro que eu calibro lá, a condutividade eletrolítica, que é responsável por medir a quantidade de corrente elétrica ou o quanto uma solução é condutora. Também é possível medir mudanças que possam ocorrer no processo de tratamento de resíduo em estações de tratamento de água. Então, esse parâmetro é utilizado para controlar esses requisitos. O próximo parâmetro, o medidor de pH, que é utilizado para medir a acidez ou a alcalinidade de uma solução. O OD, ou oxigênio dissolvido, é utilizado para medir a quantidade de oxigênio dissolvido presente em uma amostra de água. E por último, não menos importante, o ORP, que é o potencial de redução de oxidação. É normalmente usado para determinar a potencial de oxidação ou redução de uma amostra de água. Então, esses aqui são parâmetros críticos, tá? Que normalmente o amostrador ele tem que medir quando ele faz a amostragem da água. Então, ele vai lá, tira uma alíquota de amostra do meio onde ele quer fazer a coleta, faz a medição desses parâmetros naquele momento e registra essas informações. Então, esse equipamento é crucial que ele esteja calibrado, tá? Que ele esteja confiável na emissão dos seus resultados, porque se ele tiver alguma informação aqui que eles não estejam medindo corretamente, ele pode afetar os resultados que eu vou registrar no meu relatório e também no resultado de alguns parâmetros de bancada que talvez use essas informações para fazer uma análise posterior. Então, é crucial que o medidor de multiparâmetro ele tenha todos esses parâmetros calibrados. Se eu calibrar somente o parâmetro de condutividade, eu consigo garantir os demais parâmetros? Não. Eu preciso calibrar todos os parâmetros do meu equipamento para que eu possa ter confiabilidade nas medições e nos resultados. O medidor multiparâmetro tem uma característica que alguns parâmetros dependem da informação de outros parâmetros. Ao contrário, por exemplo, de um pH de bancada. Se eu tiver problema no eletrodo, eu troco o eletrodo, resolvi o problema. O multiparâmetro, eu já peguei casos nesse sentido, de, por exemplo,
o meu sensor de pH parou de funcionar, mas eu vou continuar utilizando ele para medir condutividade, OD e ORP. E aí eu uso um outro para medir pH. Dependendo do equipamento, do modelo do equipamento, ele precisa da informação gerada por esse eletrodo que não está funcionando para fazer uma compensação e medir os demais parâmetros. Então, é importante que, para o medidor multiparâmetro, todos os parâmetros estejam funcionando de forma correta e que todos os parâmetros tenham seus desvios controlados através de um processo de calibração. Ok? A gente vai falar um pouquinho agora aqui sobre um documento que a CEGEC utiliza para acreditação de laboratórios que queiram entrar no processo de calibração de equipamentos na área de físico-química, ou, mais especificamente, no parâmetros de águas aqui. Então, existe um documento lá que chama-se DOC CEGEC 22, né, que é a orientação para a calibração de requisitos técnicos da BNT-NBR e ISO/IEC 1725, na acreditação de laboratórios de calibração para o grupo de serviço físico-químico. E aí eu selecionei aqui 2 equipamentos para a gente poder trazer, porque tem algumas informações importantes nesse documento relacionado à condição de calibração desses equipamentos, que muitas empresas, quando enviam o equipamento para calibração, elas não sabem ou não têm o devido conhecimento, e aí acabam solicitando algo que possa afetar o resultado. Então, vamos lá. A gente vai começar com calibração dos medidores de pH. Então, a calibração do medidor de pH deve envolver 2 etapas. Primeira etapa, calibração elétrica do potenciômetro do medidor de pH, com um simulador de pH milivolt ou uma fonte de tensão. Então, o que eu preciso fazer? Quando eu for calibrar o equipamento, eu vou desconectar o eletrodo, que faz a medição do pH, vou conectar um simulador elétrico, que é o padrão que eu vou utilizar para fazer a medição dessa condição, tá? E vou simular alguns valores de pH através de sinais elétricos e avaliar se o indicador está medindo ou convertendo esses sinais de forma a garantir que ele esteja medindo corretamente. Então, essa é uma das etapas. E a segunda etapa é calibração do conjunto medidor de pH e eletrodo de pH com material de referência certificado, o MRC. Então, nessa segunda etapa, eu vou conectar novamente, tá, o eletrodo ao equipamento, e aí com soluções MRC, com valores conhecidos, temperatura controlada em condições totalmente controladas, eu faço a medição daquela solução e verifico se o conjunto eletrodo mais indicador estão fazendo a medição de forma correta. Tá? Então, não basta eu calibrar somente o eletrodo montado no equipamento, porque se eu tiver a calibração elétrica deficiente, ela pode afetar diretamente na calibração da medição do pH com o eletrodo. E aí, esse documento aqui, ele traz uma informação que é muito importante para a realização da calibração de um medidor de pH. Tá aqui, ó. Para entendimento estabelecido para o entendimento estabelecido no documento do IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, a calibração do medidor de pH somente será válida se o equipamento possuir tanto o sistema de medição de pH quanto o sistema de medição de milivolt. E é aqui que eu queria fazer essa ressalva, porque muitas empresas possuem alguns equipamentos que não possibilitam a calibração do equipamento com o sistema de medição em milivolt. Ele permite somente a calibração do equipamento com solução MRC. E aí, nesse caso, eu não posso ofertar, enquanto laboratório acreditado pela CEGEC, o serviço de calibração RBC. Então, para que eu possa, enquanto laboratório acreditado para a CEGEC, para fazer a calibração de medidores de pH, eu preciso ter essas 2 condições no equipamento, tá? Para que eu possa fazer as medições, gerar os resultados e emitir um certificado com um símbolo de acreditação. E aí tem muitos clientes que às vezes questionam, mas existem laboratórios que efetuam a calibração sem a medição da parte elétrica, somente a solução de calibração com solução. E aí é aquilo que eu falo, existem gente para fazer tudo no mundo, mas infelizmente laboratórios que são acreditados, que têm que seguir a regra da CEGEC, elas não podem fornecer serviço sem a condição de
atender essas duas especificações, ok? Então, quando vocês mandarem um medidor de pH, tenham essa consciência. O meu equipamento, ele mede tanto a parte elétrica, sem o eletrodo, como a parte de solução, conjunto indicador mais eletrodo, então eu posso solicitar uma calibração RBC. Tá? E aí eu trouxe alguns exemplos aqui, no próximo slide, para a gente poder alinhar isso direitinho. Então nós temos aqui um pHmetro de bancada. Então o pHmetro de bancada, normalmente o eletrodo ele é móvel. Então ele tem um cabo que é conectado a uma entrada atrás do pHmetro, que eu posso desconectar o eletrodo e fazer a calibração somente do indicador por sinal elétrico e depois fazer a calibração do conjunto eletrodo mais indicador. Então, o de bancada, ele é passivo de calibração RBC. Temos também o medidor de pH portátil, utilizado em campo. Otávio? Será que tivemos uma queda? Vamos aguardar um pouquinho. Ele deve... Retornar. Enquanto o Otávio não volta, eu queria aproveitar para falar para aqueles que não sabiam que essa palestra ia ser colocada às 14 horas, fiquem bastante tranquilos que esse vídeo, ele vai ser, o link dele vai ficar junto com o Media Code, tá? Então, vocês terão a oportunidade de pegar a apresentação desde o início, aqueles que, porventura, saíram um pouquinho mais cedo no período da manhã. Então, vocês não vão perder nada. Tão logo a gente tenha os vídeos já editados, eles estarão no YouTube e eu vou colocar o link deles junto com o Media Code. Por isso que é importante manter o Media Code atualizado no celular. Vocês poderão também colocar o Media Code no notebook ou no computador, tá? E aí a facilidade para visualização da apresentação e do vídeo aumenta. Mas ele foi todo desenvolvido para se olhar no celular, quando a gente está em algum transporte, aguardando alguma sessão, vocês poderão visualizar tudo isso no canal do YouTube. Canal da Remesp. Aliás, seria importante que vocês se inscrevessem lá no canal. Parece que o Otávio está chegando. Otávio, você tomou um tombo aí? Espero que não tenha se machucado. Voltou? Voltou. Otávio. Todo mundo atento aqui. Tá, então beleza. Então, obrigado. Compartilhe a sua apresentação. Tá, obrigado. Tá compartilhando? Ainda não. Agora tem que compartilhar de novo, do jeitinho que você fez. Tá, vamos lá, porque... Lembra de deixar em modo tela cheia. Espera que ele não entrou no modo... Ele precisa colocar na tela cheia. Ou você abre antes e compartilha depois, como a gente conversou da outra vez. Tá, não, já estou... Tá no modo tela cheia. E agora... Voltou? Agora sim, pode continuar, que está ótimo. Bom, então vamos lá. Então nós temos aqui o medidor de pH portátil, né, que ele pode ser levado para campo, que ele também tem a condição de eu tirar o eletrodo de medição. Então esse também eu consigo fazer uma calibração acreditada, uma calibração IBC, porque eu consigo fazer a simulação elétrica do indicador e depois fazer uma verificação, um check do eletrodo junto ao indicador com uma solução de referência. Tá? O próximo é um pHmetro de processo, aqueles normalmente utilizados na linha para fazer o controle diário do processo lá.
Esse equipamento, alguns modelos também, tem essa condição de eu desconectar o eletrodo e fazer a simulação de sinais elétricos no indicador do equipamento. Então, eu também consigo fazer a calibração RBC, porque eu faço a calibração tanto do indicador por sinal elétrico, como a calibração do eletrodo junto com o indicador com solução RMC. Porém, a gente tem esse último modelo aqui, que é o pHmetro de bolso. Esse pHmetro em específico, a maioria dos modelos dele, você não consegue retirar o eletrodo dele, ele já é fixo no equipamento. E aí, esse equipamento ele não é passível de calibração RBC. Normalmente, o pessoal, quando faz calibração, eles fazem aquela calibração conhecida como calibração rastreável. Por quê? Eu não consigo fazer uma simulação de sinal elétrico. Existem alguns modelos de bolso que é possível você fazer a calibração, mas são alguns. A maioria vendida no mercado, ele não tem essa condição de você fazer a calibração do sinal elétrico. Então, você faz a calibração somente com solução. E aí, nesse caso, eu não posso emitir um certificado com símbolo de acreditação se eu não fizer a calibração da parte de elétrica do equipamento. E esse equipamento é o que gera muita dúvida, muita confusão com o pessoal na hora de solicitar o serviço, porque eles enviam o equipamento medidor de pH de bolso, e aí como ele vê no escopo lá que está definido que nós fazemos calibração RBC de medidores de pH, eles querem que faça a calibração RBC. E aí a gente vai tentar explicar, o cliente às vezes tem dúvida e não consegue entender que esse equipamento não é passivo. Então, quando vocês forem enviar para a calibração, se atente a esse detalhe. Quando o meu equipamento for passivo, de eu desconectar o eletrodo e fazer a calibração do equipamento com emissão de sinal elétrico e com solução MMC, eu posso solicitar uma calibração acreditada. Quando o meu equipamento não permitir que eu possa fazer a desconexão do eletrodo, esse equipamento somente pode ser feita uma calibração rastreada com solução RMC para eu ter conhecimento dos desvios que o equipamento está apresentando. Ok, pessoal? Então, esse é um dos princípios da calibração do medidor de pH para laboratórios que querem pleitear a acreditação junto ao SEGEC. Então, eu tenho que atender esse documento da SEGEC, tá? Para que eu possa ser um laboratório acreditado e oferecer um certificado de calibração com o símbolo de acreditação. O próximo equipamento é calibração de medidores de condutividade eletrolítica, que é o condutivímetro, como a gente conhece popularmente. A calibração do medidor de condutividade eletrolítica deve envolver também duas etapas também. Então, esse também é um outro equipamento que às vezes gera essa confusão, porque ele também tem duas etapas para calibração. A primeira etapa, calibração elétrica na qual simulam valores de condutividade, microsiemens ou milisiemens por centímetro, utilizando-se décadas resistivas calibradas com valores ômicos. Então, eu tenho que gerar alguns valores ômicos ali numa década, ou normalmente a gente usa a década, para que eu possa fazer a calibração do sinal elétrico no equipamento e garantir que o indicador está convertendo o sinal e medido de uma forma correta. E numa segunda etapa, a calibração do medidor de condutividade com MRC, no qual o conjunto de medidor de condutividade acoplado a uma célula de condutividade é calibrado utilizando-se de condutividade eletrolítica. Então, no mesmo caso do pHmetro, eu tenho que ter a condição de fazer as duas medições para que eu possa gerar um certificado acreditado, tá, com símbolo de acreditação, para esse tipo de equipamento. E o medidor de condutividade, ele tem uma especificidade importante também, que às vezes as pessoas não levam em conta quando da solicitação da calibração do medidor de condutividade. Então, o próprio documento da SEGEC também coloca lá. Olha lá. As grandezas de condutividade são altamente dependentes da temperatura. Portanto, para garantir a rastreabilidade metrológica do resultado de medição, recomenda-se que o sensor de temperatura do medidor de condutividade seja calibrado na faixa de uso do instrumento. Então, quando eu mandar o meu medidor de condutividade, além de solicitar a calibração nos parâmetros elétricos, a calibração com solução RMC, é de praxe solicitar a calibração do sensor de temperatura, porque a condutividade ela depende das informações de temperatura para gerar os valores internamente lá. Então, ele faz uma correção em função da temperatura
no momento da medição e ele usa essa informação para apresentar os resultados de condutividade. E muitas empresas, quando solicitam a calibração, elas esquecem de solicitar esse parâmetro. Então, assim, eu quero que calibra somente na parte elétrica e na parte de condutividade com solução. E esquecem de fazer a calibração na parte de temperatura. O pH-metro ele também tem um sensor de temperatura, que normalmente quando você vai fazer a medição dele lá, você tem um sensor à parte, tá? Que ele usa para fazer a medição de temperatura. Porém, a medição do pH ela não é tão crítica e tão dependente da temperatura, tá? Já no caso da condutividade, esse parâmetro ele é muito específico, então eu preciso calibrar, tá, o sensor de temperatura para fazer essa correção. O ideal é que, tanto no medidor de pH como no medidor de condutividade, eu tenha calibrado todos os parâmetros, sejam eles elétrico, sejam eles com solução, e o parâmetro de temperatura. Porque é interessante eu também saber como é que está o desvio de controle do meu equipamento no processo de medição da temperatura ali. Fica impossibilitada a calibração de medidores de condutividade eletrolítica que não informam o valor da constante da célula. Então, essa é uma informação crucial, que quando o laboratório está fazendo a calibração do medidor do parâmetro, ele tem que entrar nas configurações do equipamento e tem que ir lá anotar qual que é o valor da constante da célula, porque ela entra no cálculo para a correção das informações que ele está gerando de pH. E quando alguns equipamentos não conseguem informar qual a constante de calibração, a gente não consegue fazer uma calibração com símbolo de acreditação. Então, para que eu possa fazer a calibração de um condutivímetro nas condições que seja solicitado acreditado, eu preciso primeiro fazer a calibração com sinal elétrico, fazer a calibração do eletrodo montado com solução RMC, fazer a avaliação do parâmetro de temperatura do equipamento e verificar e registrar qual a constante da célula indicada no equipamento. Então, para cada equipamento, existe uma constante. Então, não adianta eu pegar, por exemplo, 5 medidores do mesmo fabricante, mesmo modelo, e tentar jogar o mesmo valor de cada célula para ele, que eu estou afetando os resultados, porque cada equipamento tem a sua curva, o seu K específico. Então, o ideal é que eu vá lá, entre na configuração e registre qual que é cada célula que ele está apresentando naquele momento. Então, está aqui mais também uma vez uma demonstração. Então, um condutivímetro de bancada. Então, esse equipamento, eu consigo desconectar o eletrodo, tá? Então, uma vez conectando o eletrodo, eu consigo fazer a simulação de sinal elétrico nesse equipamento. Então, eu posso fazer uma calibração acreditada, porque eu vou fazer a calibração do indicador, do eletrodo com solução, do sensor de temperatura e vou entrar nas configurações para verificar o K da célula desse equipamento. Existem também os medidores de condutividade portáteis, tá? Que o pessoal também usa para fazer medição desses parâmetros em campo. Então, ele também é passivo de desconectar o sensor de eletrolítico, né, e o sensor de temperatura, e eu consigo gerar os sinais elétricos para ele. Então, eu faço a calibração por simulação de sinal elétrico, a calibração dele conectado com solução RMC, calibração do sensor de temperatura e consigo entrar nas configurações do equipamento e registrar qual a constante da célula que ele está me indicando. Medidor de condutividade de processo. Também, alguns modelos, eles permitem que eu faça a desconexão do eletrodo e aí eu faço a calibração por sinal elétrico, por solução RMC, por contato de temperatura e também consigo entrar nos parâmetros para registrar qual é a constante da célula desse equipamento. Tá? Lembrando que toda vez que você faz a substituição do eletrodo, esse parâmetro do constante da célula tem que ser alterado nas configurações do equipamento. Okay? Então, esse também é passível de fazer uma calibração acreditada. E assim como o medidor de pH, existem os condutivímetros de bolso, que esse também, alguns modelos não possibilitam que eu faça a calibração por sinal elétrico. Então, uma vez que eu faça a calibração dele ou a checagem dele somente com a solução RMC, eu não posso emitir um certificado com um símbolo de acreditação, porque o documento da SEGEC me orienta que
quando eu vou fazer uma calibração, eu tenho que ter todos os parâmetros verificados nesse equipamento. Então, para esse tipo de equipamento, que também gera muita confusão na hora de envio, eu só posso fazer uma checagem com solução RMC e emitir um certificado, como a gente conhece como rastreável, porque eu não posso inserir o símbolo de acreditação nesse equipamento por ele não fazer parte das condições exigidas mínimas para a execução do processo de calibração. Ok? Então, quando a gente for fazer a solicitação, o envio do equipamento para calibração, eu tenho que avaliar meu equipamento nessas condições antes de solicitar ao laboratório quais os requisitos que eu vou exigir na calibração. Qual a faixa de temperatura que eu utilizo o equipamento, qual que é a faixa de condutividade que eu quero seja verificada com solução, qual a parte elétrica, normalmente a gente faz o range completo do equipamento. Então, esse aqui, normalmente, a gente não limita a uma faixa específica. A gente trabalha com o range do equipamento para garantir que ele esteja fazendo uma curva de correção do início ao final da escala. Tá? Mas a parte de verificação com solução e a parte de temperatura, é importante vocês definirem para o laboratório quais são os pontos ou parâmetros que vocês querem que ele avalie. Porque muitas vezes o laboratório, sem essa informação, ele vai calibrar de uma faixa de temperatura que não é a usual do seu equipamento. E aí você pode ter um problema na hora de você apresentar o seu certificado, porque um auditor, um avaliador que tenha conhecimento, ele vai avaliar. Seu condutivímetro foi calibrado, por exemplo, a 15 graus, mas a região onde você atua utilizando ele, a temperatura é 25 graus. E aí você, teoricamente, não teria uma rastreabilidade ou uma correção de informação para a temperatura de 25 graus. Então, é muito importante que vocês forneçam ao seu provedor de serviço de calibração quais essas informações que você precisa que ele calibre. Ok? Então, basicamente, medidores de pH, medidores de condutividade, eu só posso efetuar calibração acreditada quando eu conseguir, ou o equipamento possibilitar, a calibração de forma sinal elétrico, solução e os parâmetros internos e de temperatura do equipamento. Ok? E aí, para finalizar a nossa apresentação, eu trouxe também um outro tipo de equipamento, que esse também gera muita dúvida de quem solicita a calibração do equipamento, que são os medidores de cloro, de cor e turbidez. Tá? Então, aqui tem alguns modelinhos aqui. Então, eu tenho aqui um medidor de cloro, um colorímetro, que é um medidor de cor, e um medidor de turbidez. Então, vamos lá. Medidor de cloro. O dispositivo utiliza um método óptico, normalmente um fotômetro, para medir a intensidade da cor produzida pela reação do cloro com os reagentes. A intensidade da cor é proporcional à concentração do cloro na amostra. Tá? Então, eu vou trazer algumas informações técnicas para depois a gente conversar sobre o processo de calibração desses equipamentos. Vamos lá. Colorímetro. O funcionamento do colorímetro se baseia na medição da absorção da luz por uma amostra em determinado comprimento de onda. Por isso, ela emite luz de diferentes comprimentos de onda, que é refletida pela amostra. E aí ele faz a medição da cor lá da amostra que você está inserindo lá. E por último, o medidor de turbidez. Um turbidímetro é um instrumento utilizado para medir a turbidez, isto é, a clareza ou limpidez de um líquido, que é afetada pela presença de partículas suspensas. O princípio de funcionamento do turbidímetro baseia-se na detecção da luz que é dispersa ou absorvida por essas substâncias suspensas na amostra. Então, o que eu queria trazer para vocês aqui, com relação a esses equipamentos aqui? Que todos eles trabalham com o quê? Com a emissão de um feixe de luz que vai passar por essa cubeta, tá? Que é onde você coloca a amostra que você quer ensaiar. Então, o feixe de luz atravessa a parede da cubeta, atravessa a amostra e chega do outro lado do equipamento, onde ele vai calcular, em função da intensidade de luz e do tempo de transmissão dessa luz, os valores de cloro, colorímetro e turbidez. E aí cabe uma informação importante aqui.
Normalmente, quando as empresas mandam esses equipamentos para calibração, elas se esquecem de enviar a cubeta do equipamento. E aí o laboratório, normalmente ele não tem uma cubeta para todos os modelos. Então, se eu alterar, por exemplo, pegar um modelo dessa cubeta e de um colorímetro e tentar usar num medidor de cloro, as informações da cubeta, especificações dela, diâmetro, o material ao qual ela foi confeccionado, ela pode afetar no quê? Na medição do equipamento, porque o tempo de transmissão da luz de um lado para o outro, a especificação do material que é feito a cubeta para poder fazer a leitura, a espessura da parede. Então, tudo isso pode afetar na medição do equipamento. Então, por isso que quando você for enviar esses equipamentos para medição, o ideal é que você envie junto com o equipamento a cubeta do equipamento, para que o laboratório possa usar efetivamente a cubeta utilizada naquele equipamento para aquele modelo, e essas informações não afetem na medição e na emissão dos resultados. Quantas cubetas eu preciso enviar para o laboratório? Uma cubeta é suficiente? Eu vou dizer para vocês que não. Por quê? Além de fazer o zero, o laboratório vai ter que fazer pelo menos, no mínimo, mais umas 3 medições. Ou caso vocês solicitem quantidade específica de medições N. Então, uma das cubetas, ele vai montar a amostra de referência para fazer o branco, ou zero, de referência do equipamento. E aí, se ele tiver que toda hora tira a solução, lava a cubeta para montar uma nova amostra, para poder fazer a próxima medição, esse processo de calibração ele vai se tornar muito extenso. Então, vai demorar muito para efetuar a calibração. Então, o ideal é que o laboratório tenha, por exemplo, se eu solicitei 3 pontos de calibração, que eu envie pelo menos 3 cubetas para o laboratório, para que ele possa montar um zero de referência e mais 2 soluções de referência que ele pode ali trocando entre as medições. Então, eu envio o meu equipamento mais 3 cubetas sobressalentes para que ele possa efetuar a calibração. Porque só enviar só uma vai demandar mais tempo. Eu não tenho cubeta sobressalente, eu tenho somente uma. Ok, envia a cubeta do equipamento e já orienta o laboratório. Pessoal, eu só tenho essa cubeta que eu utilizo no meu processo e eu não tenho cubeta sobressalente para enviar. E aí o laboratório vai ter que trabalhar, fazer do zero, lavar, montar a primeira amostra, fazer a medição, tirar, lavar, fazer a segunda amostra, tirar, lavar, porque ele precisa fazer esse controle. Porque senão, se eu usar uma cubeta de um outro equipamento, ou se o laboratório fala assim, não, eu vou ter aqui as cubetas para alguns modelos, eu posso estar afetando. E é difícil você ter um laboratório que tenha todos os modelos de cubeta para todos os modelos de equipamentos que existem no mercado. Que às vezes o próprio fabricante, com alguns modelos diferentes, eles alteram a especificação da cubeta. Então, não é a mesma especificação de diâmetro, de altura. Então, isso pode afetar o resultado. Então, é muito importante que quando vocês forem enviar um equipamento, medidor de cloro, medidor de cor ou medidor de turbidez, que a cubeta do equipamento seja enviada juntamente com o equipamento para que o laboratório possa fazer a medição nas condições reais de utilização do equipamento. Tá? E não somente fazer a simulação com uma cubeta qualquer que pode afetar a medição. O equipamento vai apresentar os resultados? Ele pode até apresentar os resultados, porém são resultados duvidosos porque aquela cubeta que não é específica daquele modelo, ela pode estar afetando de alguma forma essa informação da transmissão do feixe de luz de um lado para o outro do equipamento, ok? Então é só para deixar claro para vocês nesse sentido. Então, equipamentos de medição de cloro, sempre vou enviar as cubetas para a calibração do equipamento. Então, basicamente, pessoal, é isso que eu tinha a apresentar para vocês, tá? Então, gostaria de agradecer mais uma vez ao Celso, à Remesp pela oportunidade de trazer um pouco dessa informação, desse conhecimento, trocar essa experiência com vocês, tá? Nós nos colocamos também, enquanto laboratório, à disposição de vocês, caso tenham alguma dúvida ainda que não foi sanada aqui, ou não sei se o Celso vai permitir abrir para que a gente possa fazer algumas perguntas, tirar algumas dúvidas. Estou à disposição de vocês aqui. Muito obrigada, Otávio, pela apresentação. Bom, ia
um pouquinho mais o seu QR Code para o pessoal poder captar a sua apresentação. Volta um slide. E já passo a palavra ao professor Celso para iniciar o debate aí, abrir as perguntas. Nós temos aqui, viu, Otávio, algumas questões, algumas perguntas, Aham. para que você possa responder. A primeira delas, né? Primeiro eu queria dizer que gostei demais da sua apresentação, parabéns. Sempre Obrigado. muito cirúrgico e preciso com as informações. E eu acredito que muitas das pessoas aqui presentes vão aproveitar muito sobre o que você falou aqui no dia a dia do seu laboratório. Mas aqui nós temos uma pergunta, viu? Eu vou ser rápido porque já entramos no espaço do outro painel. Então vamos tentar Ok. ser breve com as É, respostas. Qual é acho a que frequência recomendada? Quem está perguntando é o Vitor Darlan. Qual é a frequência recomendada para a calibração de diferentes tipos de equipamentos? Então, não existe assim uma determinação clara e norma da frequência. Alguns fabricantes recomendam no manual do equipamento um intervalo que eles consideram necessário para fazer essas verificações ou calibrações. Ou o usuário ele tem que avaliar em função da criticidade de uso. Então, eu utilizo ele normalmente muitas vezes no meu processo. E aí eu vou avaliando como é que está. No caso desses equipamentos específicos de água, o técnico ele tem que fazer um cheque diário com uma solução tampão ali, também de pH, de condutividade. Antes de efetuar as medições, ele faz esse cheque. Então, quando ele começar a perceber que a curva de medição do equipamento ele está tendendo a todo dia estar saindo fora do especificado ali, que ele tem que efetuar correções várias vezes no equipamento, é importante ele mandar para a calibração para avaliar se realmente o equipamento continua dentro das especificações ou se ele precisa passar por uma manutenção. Mas normalmente, não é uma recomendação nossa, mas é o que a gente vê uma prática no mercado. A cada 12 meses o pessoal utiliza para fazer essa calibração. Então, lembrando que nesses 12 meses, diariamente ele faz o cheque, e se ele começar a perceber que o equipamento está tendo uma tendência de estar sempre saindo fora, ou os desvios de medição estão aumentando, ele já retira do processo dele e já envia para a calibração para ter a certeza de que realmente ele está ou não dentro das especificações de calibração dele. Espero ter respondido, Vitor. A Júlia Rosa Gonçalves Ferreira pergunta, Otávio. Por exemplo, um medidor multiparâmetro da HANA. Posso calibrar RBC em vários parâmetros? pH, condutividade, OD, TDS. Posso solicitar uma calibração com aferição dos parâmetros, ajuste? Esse serviço também é realizado? Se você quiser, você pode ver a questão aí no QIA, para ver se não ficou alguma dúvida, Otávio. Não ficou dúvida não, Celso. Só colocar para ela, só interromper o compartilhamento aqui, isso, só colocar o seguinte, ajuste, normalmente é aquilo que eu falei, a calibração não ajusta. A calibração RBC de todos os parâmetros que ela utiliza no equipamento, vai depender muito do escopo do laboratório que ela está selecionando, porque tem laboratórios que não são acreditados para todos os parâmetros. Então, alguns parâmetros ele fará com escopo acreditado e alguns parâmetros ele poderá fazer com um certificado rastreável. Então, ela terá 2 certificados emitidos para esse equipamento. Então, vai depender muito do fornecedor do serviço de calibração. No nosso caso, que a gente consegue fazer a maioria dos parâmetros acreditado, mas tem laboratórios que têm escopo específico para alguns parâmetros e os demais parâmetros eles também fazem, mas porém não com um escopo acreditado. Então, vai depender muito da seleção do fornecedor dela. Obrigado pela resposta. Eu tenho uma pergunta aqui, ela não se identificou. A informação que temos do avaliador da SEGEC é que medidores de cloro e turbidímetros não precisam ser calibrados RBC, assim como o medidor de cor. Você pode esclarecer isso, Otávio? Na verdade, assim, hoje no Brasil a SEGEC
ela não tem nenhum laboratório acreditado para fazer esse tipo de equipamento. Existe uma acreditação, que é no órgão do México, chamado EMA, que ele emite uma acreditação para laboratórios fazer esses parâmetros de medição. A CEGECR em si, ela não tem essa acreditação no Brasil. Então, não tem nenhum laboratório, por exemplo, acreditado no Brasil para medição de cloro e de cor. Então, por isso, a CEGECR ela não exige, tá, que seja feita a calibração acreditada para esses equipamentos. Porém, existe sim uma acreditação, mas é num órgão externo. Hoje no Brasil tem um laboratório que já está acreditado, a LRM está em processo D também, então até o final do ano estaremos com nossa acreditação também, mas é um organismo fora, no México, que faz a avaliação e a acreditação de laboratórios para esses parâmetros. Então, mas a CEGECR realmente, a informação passada pelo avaliador, ela é coerente, a CEGECR ela não exige a calibração RBC para esses parâmetros. Otávio, as duas últimas perguntas e encerramos. Eu vou passar primeiro a pergunta do Francisco Prado e depois eu vou, viu, Leonardo, eu vou te colocar na nossa tela principal para você fazer a pergunta rapidinho aí para o Otávio, tá bom? Então, Francisco Prado, em estufas bacteriológicas e banho-maria, é possível calibrar e qualificar o equipamento em 44,5 graus Celsius, mais ou menos 0,2 graus Celsius? E qual é a menor incerteza dos sensores para qualificar e calibrar esses equipamentos nessa faixa? Então, é possível calibrar e qualificar nessa faixa. Mais uma vez, vai depender da seleção do provedor de serviços de calibração dele. Então, cada provedor tem uma acreditação numa faixa específica com uma CMC específica. Com relação à especificação do sensor, vai depender do fabricante. Então, o fabricante que montou o equipamento, no manual, ele vai colocar lá quais são as especificações do sensor acoplado àquele equipamento. Então, ele vai ter que avaliar se eu tenho uma especificação definida para qual é a variação máxima que eu posso ter no meu processo, eu vou ter que me basear nessa informação na hora de fazer a aquisição do meu equipamento. Então, eu não posso comprar qualquer equipamento no mercado, eu tenho que comprar um equipamento que atenda às especificações e depois, na seleção do provedor de serviço de calibração, ele também se basear nessas informações. Qual que é a faixa que ele está acreditado e qual a CMC que ele consegue emitir para que ele não afete a minha especificação. Então, basicamente é isso. Assim, mas para a calibração da câmera nessa faixa que ele quer, é possível sim, porque quem determina a faixa de calibração do equipamento é o usuário. E aí o laboratório, através da solicitação do cliente, vai avaliar se o escopo dele atende ou não aquela faixa e se a CMC dele atende ou não a especificação de critério do cliente. Obrigado. Leonardo, a palavra é sua. Você pode abrir a câmera? Consegue abrir? Boa tarde. Eu não sei se eu sei onde Bom, abrir. faça a sua pergunta, porque Tá. somos teu ouvido. Otávio, agradeço pela palestra, agradeço pelo professor Celso também abrir a possibilidade para a minha pergunta. Assim, eu sempre tive uma dúvida em relação aos certificados de calibração dos pH-metros, né, por exemplo. Então, você comentou que é calibrado, digamos assim, a parte elétrica e a parte completa com o eletrodo, né? E a minha dúvida é, quando eu vou contabilizar a incerteza desse equipamento, né, no meu ensaio, é, aquela tabela que tem a incerteza, digamos, da parte química, né, que é do sistema completo ali, né, ele já leva em conta as incertezas da parte elétrica, ou seja, as incertezas da parte elétrica já estão inclusas naquela incerteza declarada na tabelinha da calibração química, né, digamos assim, ou eu preciso contabilizar as incertezas daquela tabela e do eletrodo e também as incertezas da parte química. Então, vamos lá. A calibração, como é feita em duas etapas, eu vou gerar resultados e incertezas diferentes no processo de calibração. Então, eu tenho uma incerteza para a parte elétrica, para validar o indicador, e tenho a incerteza do processo químico, que é a leitura do eletrodo indicador com o MRC.
No seu caso, normalmente, quando você vai utilizar, você usa o conjunto. Então, você não consegue fazer a medição independente do equipamento. Então, quando eu faço a calibração dele com o eletrodo montado no equipamento, automaticamente a parte elétrica está calibrada também, porque eu uso as informações do indicador para fazer os dados e gerar a incerteza de medição. Então, nessa parte, a parte elétrica também está contemplada. A diferença é que, quando eu faço a medição direta com solução, eu não estou lendo em milivolt, eu já estou lendo o milivolt indicado pelo equipamento convertido em pH. Então, porque o equipamento internamente ele faz essa conversão. A calibração da parte elétrica que a gente faz é mais para garantir realmente que o equipamento ele está convertendo os sinais elétricos e está fazendo uma medição correta. Porque se eu faço somente com solução, só o eletrodo, e acho um desvio alto, eu não sei se o desvio é o meu eletrodo estar com problema ou o meu indicador estar com problema. Então, por isso da necessidade de fazer a calibração distinta dos dois parâmetros. Eu valido o indicador e depois, se quando eu monto o conjunto, faço a leitura e der um erro muito alto, eu já sei que o erro está no meu eletrodo, não no meu indicador, porque o indicador foi aprovado na parte elétrica. Então, quando você faz a medição do eletrodo montado no equipamento, a parte elétrica já está contemplada também, porque ele mede um sinal elétrico, converte ele na unidade de pH e apresenta na tela do equipamento a unidade em pH. Então, a parte elétrica é mais para você ter a validação do equipamento que ele está convertendo realmente. Mas para você, no seu processo, a indicação da incerteza que a gente apresenta para os dados de medição com solução, a gente, teoricamente, na prática, ela já é contemplada também com a parte da elétrica, teoricamente, porque ele faz uma conversão elétrica para indicar o valor em pH. Bacana, muito obrigado. Respondeu a pergunta, sim. Obrigado, Leonardo. Vamos encerrando aqui, Patrícia. Primeiro, eu quero agradecer a participação do Otávio pela excelente exposição. Foi muito legal a sua apresentação. Agradecer mais uma vez a LRM por nos apoiar, por nos patrocinar, como já fez em outras oportunidades. Vocês são grandes parceiros. Agradeço ao Maurício que deve estar na plateia ainda. Obrigado, Maurício, mais uma vez, por todo o seu apoio à nossa remessa. Então, vamos encerrando, Patrícia, porque senão a gente atrasa muito. Vamos só fazer a foto. Renata, você está pronta para a foto? Tô sim. Vamos lá. Sorriam. Só um minutinho. Espera aí. Foi. Obrigada. Obrigada, Renata. Obrigado, Otávio, mais uma vez pela participação. Vamos sair dessa sala, então, entrar no próximo O link da próxima está aqui no chat. Pois não, Patrícia, desculpa. Imagina, o link está aí no chat. Vamos para a próxima sala, que é a mesa redonda dessa tarde. Vamos lá. Obrigado, pessoal. Até mais.